Alô, alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos agora para mais uma aula, tá? Hoje é uma aula mais técnica, mais pontual, vamos dizer assim. Vamos falar aí sobre as revoltas do período colonial, revoltas nativistas, tá? A primeira coisa que a gente tem que entender é o que vem a ser esse termo nativista. Nativista significa, né, uma revolta nativa, uma revolta daqui, né? Ou seja, é uma revolta que não há, né, de forma geral, não há o interesse em separar-se, né, uma desvinculação com a coroa portuguesa ou uma desvinculação com a metrópole, Portugal, nesse contexto Brasil ainda colonial. Normalmente essas revoltas elas tendem a ter um maior apelo para questões da administração, cobrança de impostos, etc. Então, nesse sentido, são revoltas que não se tem esse interesse em se dissociar da coroa, certo? Então, vamos aí para a nossa lista de revoltas desse sentido. Revoltas nativistas, tá? Vamos falar de algumas delas. Isso aqui que eu montei para vocês é meio que um resumo que eu tenho separado de cada uma delas, porque são muitas revoltas. Então, de maneira geral, eu sugiro que você dê uma estudada o suficiente para você ter uma noção da, de ligar a revolta ao seu contexto e ao seu local, né? Então, conseguir aí memorizar. Não tem jeito, gente. É muita revolta. Vocês têm que ler, têm que estudar, têm que revisar. Não tem para onde fugir, tá? Vocês precisam estudar, tá? Então vamos para a primeira delas. E aí é por isso que é importante. Nossa aula vem agora, nesse momento. No momento que a gente já estudou, já viu alguns conteúdos que são necessários, pré-requisitos para a gente entender esse conteúdo aqui, que são, por exemplo, a União Ibérica, a colonização em si, né, e ciclo do ouro, ciclos econômicos, que a gente já viu, certo? Então, se você está com alguma dúvida a respeito dessas matérias, não entendeu muito bem, dá uma revisada, pode me chamar, perguntar sua dúvida, porque é preciso que você tenha esse conhecimento para você poder seguir aqui vendo essa aula, certo? Então, vamos lá, nossa primeira revolta aqui, a aclamação de Amador Bueno, vai ocorrer em 1640, aí no contexto da União Ibérica, né? Na verdade, mais ao fim da União Ibérica. Como assim? Vamos entender. Né? Aqui está dizendo, com a União Ibérica, os bandeirantes, quem eram os bandeirantes? Vocês se recordam? Bandeirantes, ou aqueles entradas de bandeiras, eram aqueles colonos, aqueles, na verdade, aqui nativos que adentram o território brasileiro, né, o território aqui da colônia portuguesa, em busca aí de aprensar indígenas e mesmo encontrar ouro, né, na região de São Paulo. Né? Mas com a União Ibérica eles tiveram permissão da Espanha, né? Agora a Espanha, durante o contexto da União Ibérica, a Espanha que vai mandar, né, de certa forma, em Portugal, e aí eles vão poder fazer essa captura e escravização de indígenas, que Portugal não permitia, certo? A gente já viu que tinha algumas restrições, certo? E aí já faço uma pergunta para vocês. Quais eram as restrições ou quais eram as limitações para a escravização de indígenas durante a administração portuguesa? Me responde aí. Segundo, né? Ao fim da União Ibérica, essa captura e escravização ela volta a ser proibida, mas vai gerar insatisfação por parte desses comerciantes paulistas, né, que viam na obrigatoriedade da escravização, da compra de escravos africanos, um aumento nos seus custos, né? Ficava muito mais custoso, era muito mais caro. Obviamente, você chegava, fazia uma expedição, pegava e capturava um indígena e aí você tinha ele, né, com um custo bem barato. Já no contexto que você tem que comprar um escravo de matriz africana, já fica um pouco mais caro e aí, consequentemente, eles preferiam utilizar os indígenas, né? Com isso, eles vão montar uma revolta, né, no estado de São Paulo, né, onde hoje se é localizado São Paulo, no ano de 1641, e vão buscar aí, né, tentar meio que fazer uma revolta, né, no estado, e
nesse contexto dessa revolta, eles vão pegar uma liderança local, que seria o Amador Bueno, da Ribeira, e vão proclamar ele rei do novo Estado independente, né? E que seria nesse local aí, né? Meio que esse local. O que acontece é que o Amador Bueno, ele temendo e sabendo da reação da coroa portuguesa, ele vai recusar essa oferta de liderança, vai delatar o movimento e vai fugir, vai se esconder. E aí, com essa debandada do Amador Bueno, o movimento perde força e é facilmente reprimido pela coroa portuguesa, certo? E aí, com isso, a gente tem o fim dessa primeira revolta. Tranquilo? Então vamos para a próxima, são bastantes revoltas. Segunda, a revolta da cachaça, a revolta da marvada, da branquinha, né? Aí muito famosa, tem muita gente que gosta aí hoje em dia dessa bebida, uma bebida tipicamente brasileira, uma bebida brasileira, mas a gente vai ter um problema aí com relação a essa bebida, a cachaça. Em 1660, né, na província do Rio de Janeiro, hoje onde é localizado o Rio de Janeiro. Em 1647, Portugal cria uma lei que estabelece o monopólio da aguardente, né, e do vinho. Ou seja, né, vai obrigar os brasileiros a comercializar somente com a metrópole, né? Vamos lembrar lá do Pacto Colonial. Já viu essa questão do Pacto Colonial, exclusivo comercial. Então, só poderia ser consumido no Brasil e comercializado aquilo que não fosse produzido por Portugal, sua metrópole. Portugal era um grande produtor de vinhos e, com isso, eles queriam proibir que aqui se consumisse essa bebida, a cachaça. Obviamente, porque ela era muito mais barata e, com isso, é, se deixava de consumir o vinho português, e o que geraria prejuízo para Portugal. Então, com isso, eles vão querer que proibir esse comércio dessa bebida. Então, para coibir essa ilegalidade, uma nova ordem vai ser expedida em 1659, no sentido de destruir todos os alambiques. Alambique, para quem não sabe, vai ser, tem a imagem ali, isso é mais ou menos onde vai se transformar, né, esse seio, o açúcar, né, a cana, na bebida, né, e aí também os navios que transportam esse produto. O governador, o Salvador Correia de Sá, governador do Rio de Janeiro, né, um dos maiores centros de produção aí da bebida destilada, da cachaça, ele vai liberar a contragosto de Portugal, contrariando as próprias leis e determinações de Portugal, porque ele queria aumentar a cobrança de impostos. Só que para aumentar a cobrança de impostos, ele já gerava insatisfação, então ele meio que toma lá da cá, permite aí a produção dessa bebida, né? Isso vai gerar uma revolta, né? Na verdade, a revolta não é em si aí com a questão da bebida, mas a questão da bebida ela tá em torno dessa revolta, ela é mais pelo aumento, né, dessa tributação por parte do Correia de Sá. E aí essa revolta ela vai ser liderada pelo Jerônimo Barbalho. Jerônimo Barbalho vai esperar uma ausência do Correia de Sá e no momento que ele se afasta, se não me engano, para ir para Niterói, na região de Niterói, ele vai tomar a cidade de assalto, tá? O Correia de Sá, que é brabíssimo, vai reunir umas tropas, né? Vai organizar um plano e acaba cercando a cidade, sublevando os revoltosos, sufocando a revolta, né? E acaba que o líder, Jerônimo Barbalho, vai ser determinado pelo Correia de Sá, condenado à morte, tá? Vai ser morto o Barbalho. Porém, contudo, isso acontecendo, Portugal vai ficar sabendo e o governador, o Correia de Sá, vai ser punido também, porque Portugal vai entender que ele estava errado, que ele descumpriu as determinações de Portugal e com isso ele também vai ser punido, certo? Então, aí mais uma revolta, resuminho da revolta para vocês, tá? Próxima, conjuração do nosso pai, né? Voltando aí à questão da invasões holandesas e expulsão dos holandeses, né? A expulsão dos holandeses vai trazer uma nova configuração para o Nordeste brasileiro
e isso vai ocasionar algumas revoltas, não só essa, mas vamos ver especificamente essa. Na expulsão dos holandeses, lá na década de 1650, Pernambuco, região Nordeste, acaba entrando numa grande crise econômica, uma vez que o açúcar, que era o motor da economia, vai entrar em crise. E com isso, o abastecimento das cidades, né, de Olinda e Recife, vai ficar bem ruim, né, vai ficar aí tentando se reconstruir. E aí, para amenizar essa situação, o governo, né, português vai nomear aí para governar um cara para Pernambuco chamado de Jerônimo de Mendonça Furtado, que vai ser apelidado, carinhosamente apelidado pelos nativos aqui, pelos brasileiros, de Chumbrega. Chumbrega se remetia aí a um herói ou alguém um soldado, se não me engano, português, que era João von Berg, que era conhecido aí por ser muito ruim e tal, e por isso eles vão atribuir esse apelido a ele, Chumbrega. O Mendonça Furtado, ele é estrangeiro e ele não entendia muito bem as necessidades dos engenhos de Olinda, e ele acaba indo contra as elites, né, de Olinda, produtoras do engenho de Olinda, e que vai gerar uma divergência muito grande. E isso vai ser uma relação muito ruidosa, eles queriam derrubar ele de qualquer jeito. Mas essa relação ela permanece dessa forma, até que em algum momento o Mendonça Furtado ele é ordenado por Portugal a receber uma esquadra francesa. E ele recebe muito bem, muito bem, trata ela com muita cortesia, etc. Só que acaba vazando a fofoca, né, de que ele estava a serviço dos franceses e estava organizando um ataque para invadir e tomar de assalto a província. E aí por isso eles fazem um plano para poder acabar com ele. Então, no momento em que esse governador, né, que era muito religioso, ele acompanhava uma procissão, que era chamada Procissão de Nosso Pai. Acho que vocês todos já devem ter visto como é que funciona a procissão, né? Aqui em Áustria é comum, a Igreja Católica, eventualmente, em algumas datas, costuma fazer algumas procissões, né? Que é a marcha que vai, várias pessoas têm imagem aí, é aquele cortejo. E o Mendonça Furtado costumeiramente sempre participava dessa celebridade, né, dessa celebração. E eles marcaram para um desses momentos e organizaram para a procissão se desviar do caminho e eles acabam, né, a procissão em um outro lugar onde o Mendonça Furtado acaba sendo surpreendido e preso, se tornando prisioneiro pelo André de Barros Rego, certo? Com isso, com a prisão dele, né, ele acaba sendo deportado, volta para Portugal para se retratar. O cara era tão odiado que chega em Portugal, na corte portuguesa, não aguentam ele, vão mandar ele lá para as colônias na África, porque não aguentaram ele também, certo? E acaba que aqui em Pernambuco é nomeado novamente outra pessoa, o André Vidal de Negreiros, como novo governador da província. Correto? Então vamos para a próxima revolta, tá? E ali no título, tá, de cada revolta, vocês vão ver meio que uma colinha para vocês. Conjuração de Nosso Pai, o nome da revolta, o ano que ela ocorre, se ela é nativista, nesse caso são todas nativistas, e onde ela ocorreu, aqui no caso Pernambuco, tá? Revolta dos Irmãos Beckman. Outra revolta que acontece no contexto da crise econômica empreendida no Nordeste brasileiro em consequência da decadência do açúcar e expulsão dos holandeses, tá? Tenham isso em mente. Né, com a crise do açucareira, a região ela não vai ter condição de arcar com os altos custos dos escravos africanos e de toda a produção, né, de maneira geral, esses custos, certo? Então você vai ter, além disso, um padre, uma liderança local chamado o Padre Antônio Vieira, que vai lutar contra a escravização de índios e vai impossibilitar que seja feita essa escravização dos indígenas. Então, aquelas elites locais só vão ter a oportunidade, né, a possibilidade de escravizar africanos e sem recursos vai se ter muita revolta com isso. Para apaziguar essa situação,
Portugal vai criar a chamada Companhia Geral do Comércio do Estado do Maranhão, no contexto aí do período pombalino, tá? Já está o Marquês de Pombal já está empreendendo algumas mudanças na colônia brasileira, e uma dessas mudanças são a implementação dessas companhias gerais, tá, de comércio, nesse caso a do Maranhão. Essa companhia ela vai ter algumas obrigações, tá? Dentre elas, a obrigação de introduzir 10 mil escravos africanos, né, a um preço mais acessível a esses colonos. Tá? Não só isso, mas outros gêneros de necessidade. Como assim, professor? Sal, açúcar, noz moscada, enfim, aqueles gêneros que são de necessidade para as pessoas ali sobreviverem, não só em relação à produção, certo? Mas a partir do momento que se insere essa companhia geral, ela passa a deter o monopólio do fornecimento desses gêneros, ou seja, a vendinha do seu João, a vendinha do seu Pedro, não podem mais acontecer. Somente quem vai poder vender esses gêneros de necessidade agora é a Companhia Geral de Comércio do Estado do Maranhão. E aí, certo? No momento em que há a ausência do governador Francisco de Sá, isso vai ocorrer em fevereiro de 1684, eles vão liderar uma revolta aí contra essa companhia. Como é que vai se dar essa revolta, tá? Os irmãos Beckman já tinham organizado o plano, né? Eles vão invadir essa companhia geral de comércio, vão saquear, dividir os produtos, né? Destruir muito das organizações dessa companhia de comércio em forma de protesto, em forma de revolta, tá? E aí essa revolta ela ocorre, se subleva, eles conseguem empreender esse movimento, eles fazem na madrugada, só que conforme vai passando os dias, o Manuel Beckman e o Jorge Sampaio já sabiam, os irmãos Beckman, na verdade, né, o Thomas Beckman e o Manuel, eles já começam a perceber e temer a reação da coroa portuguesa, que eles sabiam que seria forte, né, viria de forma pesada. Então, nesse inteirinho, o Thomas Beckman ele se apressa para ir para Portugal tentar explicar que o motivo dessa revolta ela seria por conta da falhabilidade da Companhia de Comércio do Maranhão. Contudo, ele sai, né, de navio e aí a viagem demorava, se não falha a memória, cerca de um mês para ele chegar em Portugal novamente. E nesse meio tempo em que o Thomas Beckman está a caminho de Portugal, já veio a ordem para aqui, né, na colônia, para que se punisse os revoltosos. E nessa ordem, Manuel Beckman, o irmão de Thomas Beckman, e Jorge Sampaio, que é uma outra liderança do movimento da revolta, acabam recebendo sentença de morte pela forca, tá? E o Thomas Beckman chega a Portugal, chega a conversar com o governo português, ele não é perdoado, vamos dizer assim, mas ele não sofre, acaba não sofrendo punições, tá? Mas quando ele retorna, o irmão dele e as lideranças já teriam sido sublevadas, né? Mortos. E como exemplo, e nesse contexto, posteriormente, alguns anos depois, essa Companhia Geral de Comércio do Maranhão vai ser extinta porque o governo português vai reconhecer a sua ineficácia. Olha que interessante, né? Ah, teve toda a revolta, foram punidos os líderes, mataram as pessoas, sendo que quando eles acabam ela por ela ser ineficaz, eles estão assumindo que os revoltosos tinham razão. Mas o governo português não poderia se dobrar a essa revolta, porque ele acabaria incentivando outras revoltas, e com isso a gente tem um desfecho tão triste para o Manuel Beckman e Jorge Sampaio e demais lideranças do movimento. Próxima revolta, a Guerra dos Emboabas. A Guerra dos Emboabas a gente já falou um pouquinho, né? Na nossa aula de economia colonial, no ciclo do ouro, que é basicamente contra aqueles bandeirantes. Os bandeirantes eles vão encontrar ouro na região de Minas Gerais, certo? Aqui no Brasil. Com isso a gente tem uma corrida muito grande para exploração. Porém, os bandeirantes acreditavam que deveriam ter a exclusividade no comércio e na exploração dessa matéria-prima, né, do ouro, uma vez que
eles foram os que encontraram, né? Aquela ideia de achado não é roubado, mas obviamente Portugal não vai deixar barato, né? A gente tem aí com isso um embate entre os nativos paulistas, né? Né, os bandeirantes contra os emboabas, que eram como esses paulistas chamavam aos estrangeiros, tá? Que seria uma tradução meio que depreciativa, né? E aí você vai ter um embate em que tem de um lado Manuel de Borba Gato, líder dos paulistas, e Manuel Nunes Viana, que vai liderar os emboabas, tá? Essa disputa vai ter uma série de batalhas, né? Por isso que é chamada de guerras, vai durar de 1707 até 1709 e no fim vai terminar com a derrota dos paulistas, tá? Num evento muito triste que entrou para a história como Capão da Traição, onde os paulistas, os bandeirantes, acabam se rendendo e mesmo os rendidos são massacrados pelos emboabas, certo? Então a revoltinha a gente já tinha comentado, por isso eu não me aprofundei muito, tá? Mas é para você ter o resumo aí, esse material para você ter o resumo e poder gravar aí, estudar bem essas revoltas, tá? Porque elas costumam cair nas provas. Professor, cai nos concursos a revolta? Cai não, despenca, tá? Dá para saber qual revolta cai muito? Normalmente as que tiveram maiores impactos, né? Ou que entraram para a história. Nesse caso, a Desemboabas está incluída nas que tem mais tendência de cair. Porém, não caiam, não engano, de só estudar essas porque, principalmente em concursos militares, como é incluído para essa turma, tá? Costumam se cobrar aquelas revoltas que ninguém estuda, já justamente para quebrar vocês. Só que como você é aluno super turma, você está recebendo aí um material com um resumo de todas as revoltas para você ter um contexto para estudá-las. Mas nessas provas, né, que são provas que cobram essas revoltas, mas como são revoltas que normalmente não são muito estudadas a fundo, nem mesmo pela, né, me perdoe aí meus pares, mas não são estudadas com tanto afinco, nem mesmo pela historiografia especializada, essas revoltas, algumas dessas revoltas, né, outras revoltas acabam tendo uma atenção maior dos historiadores, tá? Então, mesmo quando cai na prova, não costuma cair algo muito aprofundado. Então, com esse resuminho, você tendo estudado bem esse resuminho, você pode ficar tranquilo que você consegue tirar de letra. Normalmente, elas pedem um contexto. Olha, por exemplo, né, aqui, em Minas Gerais, por volta de 1707, aconteceu uma revolta que teve aí como a liderança o Manuel de Borba Gato de um lado e o Manuel Nunes Viana de outro. Qual o nome dessa revolta? Aí tem lá, Revolta dos Irmãos Beckman, Revolta do Sal, Revolta do Amador Bueno, Guerra dos Emboabas ou Inconfidência Mineira. Marque qual das alternativas está correta. Aí você tem que identificar qual das revoltas está que se refere ao contexto trazido, né? Normalmente é assim as questões. Então, você tendo estudado bem esse conteúdo aqui, você consegue matar essas questões, tá? Vamos para a próxima. Guerra dos Mascates. Isso aqui é uma legal também. Vai acontecer em Pernambuco, também está ligado à questão da expulsão dos holandeses. Olha como é que é importante você entender bem a expulsão dos holandeses, tá? 1710 a 1711, Pernambuco. Após a expulsão dos holandeses, Recife vai se tornar um centro comercial, tá? Graças ao seu porto, tá? Que já tinha um grande afluxo de comerciantes portugueses. Porém, à medida que Recife vai crescendo, os mercadores, né, de Recife começam a reivindicar uma autonomia político-administrativa, porque Recife pertencia a Olinda e a autoridade, as leis e tudo vinha da Câmara Municipal, que era em Olinda. Então Recife tinha que pagar tributos, tinha que pagar impostos, etc. Né? E com isso, lá cada vez mais a galera de Recife vai conseguindo mais autonomia, que vai culminar lá em 1709 com a vitória dos recifenses, né, com a criação da sua própria Câmara Municipal, ou seja, Recife se torna independente de Olinda. Só que vai acontecer? A galera de Olinda
principalmente era a maioria sua maioria fazendeiros, né, grandes produtores de engenho que estavam em crise desde da expulsão dos holandeses, pede muitos empréstimos para a galera de Recife e com isso acabam se tornando presos. E aí eles tinham na sua Câmara Municipal um meio de controlar os recifenses. Sem isso, eles ficam muito vulneráveis à mercê e eles não vão gostar muito disso. E aí eles vão iniciar uma série de embates, né, uma série de motins, de boicotes a Recife, que vai culminar com uma série de batalhas, tá, entre esses dois lados, que vai durar aí mais ou menos um ano, que só vai ter o fim depois da intervenção das autoridades da colônia, né, que vão terminar aí elegendo um novo governante, tá, que vai ser o Félix José Mendonça. O Mendonça vai apoiar os mascates, que seriam os portugueses de Olinda, perdão, de Recife, tá? Esses portugueses, obviamente, ele vai apoiar os portugueses, porque o governo colonial vai estar do lado dos portugueses, e ele vai pedir a prisão dos latifundiários, ou seja, aqueles senhores de engenho, produtores, elite latifundiária que tivessem envolvido nesse conflito. E aí, com isso, você vai ter o apaziguamento dessa revolta, tá? Revolta do Sal, essa aqui, ó, é uma das que quase ninguém estuda, né? E é pequena, não tem grande impacto, não tem tanta incidência de cair, mas eventualmente pode cair sim, tá? Desde 1631, Portugal detinha o monopólio da exploração do sal. Vamos lá, gente. Lembra do monopólio, exclusivo comercial, só se pode produzir na colônia o que não se produz na metrópole. Como a metrópole produz sal, você obrigatoriamente tem que comprar de Portugal, tá? Então era proibido a extração, né, e a produção do sal. Só que vai passando o tempo, o sal ele vai se tornando um produto, né, mais barato. Os produtores de sal vão querer aumentar o preço do sal, né? E o que eles fazem? Eles recebem o sal de Portugal para vender, né? Digamos que eles recebem uma tonelada de sal, só que eles dizem que receberam 200 quilos somente, certo? E aí eles vão falar que por ter pouco sal, né, a questão econômica, economia básica, quanto menos oferta você tem, né, você tem uma oferta pequena, mas uma demanda muito grande, o preço aumenta, né? É aquela ideia. Deixa eu ver um exemplo para vocês. Por exemplo, te viveu agora recentemente, muito claro isso, a questão do álcool, né? Agora com a questão da pandemia, a gente teve muita gente querendo comprar álcool, só que a quantidade de álcool disponível era menor do que a quantidade de pessoas que queriam comprar álcool. E aí o que acontece? O preço sobe. Aí hoje você tem uma garrafa de álcool que antes, ano passado, seria vendido por 3, 4 reais, sendo vendido por 11, 12, 15 reais. Por quê? Você teve um aumento da demanda sem que a oferta ela pudesse acompanhar. É mais ou menos o que estava fazendo aqui, só que de maneira artificial. Eles fingiam que tinha pouco sal para poder vender mais caro, certo? Haviam várias denúncias dessa prática aqui na colônia. Contudo, Portugal meio que vai ignorar vai ignorar essa questão, vai fingir que não tem nada acontecendo. Até que em 1710, diante do descaso dessas autoridades, um cara chamado Bartolomeu Fernandes de Faria, ele vai montar um pequeno exército, vai invadir o Porto de Santos, que é onde ficava esse sal, vai descobrir lá que tinha um monte de sal escondido, vai pegar esse sal, vai deixar o dinheiro, ele vai pagar lá. Quem diz assim, não, eu não quero roubar, eu quero pagar, só que você não me deixa me comprar, ele dá uma quantidade que ele julgava justo pelaquela quantidade de sal e foge, né? Obviamente, Portugal vai ficar furioso com essa revolta, vai ordenar a prisão do Bartolomeu, porém o Bartolomeu ele foge, chega a quebrar uma ponte para não ser seguido, só vai ser capturado 8 anos após, nem chega a ser condenado, porque ele acaba morrendo antes, se eu não me engano, de varíola, certo? Esse é outro exemplo de mais uma revolta. Para a próxima aí, essa aqui não é uma revolta muito conhecida também, Motins de Manita, 1711 na Bahia nativista. Essa aqui eu gosto muito, já estudei muito sobre esse contexto, que pouca gente conhece, mas é interessante. Você sabia que o Rio de Janeiro já foi tomado de sequestro pelos franceses
e Portugal teve que pagar um resgate para poder reaver o Rio de Janeiro? Sim, isso aconteceu. E é nesse contexto que ocorre essa revolta chamada de motins de Manetas, tá? O governo francês ele envia um corsário é um navio pirata, né, a mando da França, por isso corsário, Jean-François Duclerc, no ano de 1710 para invadir e saquear o Rio de Janeiro. Eles vão invadir, vão vir com naus francesas, né? E aí essas naus elas vêm com a bandeira da Inglaterra para enganar aqui no Brasil a colônia, porque a Inglaterra era aliada de Portugal e a França não. Quando eles veem as bandeiras da Inglaterra, eles não se preocupam e acaba com que facilita a invasão. Mas eles vão descobrir antes desses navios desembarcarem e acaba que essa primeira invasão vai ser combatida e vai ser impedido, certo? A França, apesar disso, ela não vai desistir, vai lançar uma nova investida no ano seguinte, né? Vai ser enviado um almirante, o René Dugay Drouin, né, para fazer essa incursão, essa invasão. Nessa vez eles vão ter sucesso, eles vão vir com não sei quantos mil soldados e vão conseguir invadir e tomar o Rio de Janeiro de assalto, tá? E aí vão exigir um altíssimo valor para o pagamento desse resgate, né? O rombo, nesse contexto, o rombo, né, que vai dar nas finanças para pagar esse valor, né, que vai ser pago para esse colono, né, vai ser repassado aos colonos. Né, os colonos vão ter que pagar mais impostos para pagar a produção, né, e esses resgates, né, desse comércio. Né, vão ser colocadas taxas no sal, nos escravos, etc. Né? E aí, nesse contexto, vai se ter duas revoltas. Duas revoltas. Né? O estopim foi o decreto de uma taxa sobre todas as mercadorias exportadas pela colônia, ou seja, tudo que vai ser vendido pela colônia vai ter que pagar um imposto. E aí vai ter o primeiro conflito, vai ser liderado por João Figueiredo da Costa, conhecido como Maneta, e Lourenço de Almeida, um cara conhecido como Juiz do Povo, nas ruas de Salvador. Né? Vão ter dois momentos essa revolta. O primeiro momento ocorre na primeira invasão, né, em 1710. Em 1710, né, vai-se já aumentar esses impostos para aumentar a segurança da região. E aí os manetas, o Lourenço Almeida e o Figueiredo da Costa, vão se revoltar e fazer, né, uns motins na cidade, e o prefeito vai acabar tirando esses impostos, ele vai dar certo, eles conseguem. E aí vai passar e passa um ano, no segundo momento, né, no pagamento dessa indenização, vai sugerir o aumento dos impostos de novo, e aí, novamente, eles vão, no primeiro momento eles não recebem a punição, mas nessa segundo motim aí, onde eles vão se revoltar, aí sim, eles recebem a punição e acabam sendo punidos nessa segunda revolta, tá? Então esse é o contexto aí, motins do Maneta. Tranquilo? Revolta de Vila Rica ou Filipe dos Santos. Essa revolta, se eu não me engano, a gente já trabalhou também no contexto do ciclo do ouro, no contexto da escassez, né, já do ouro, a questão da implementação das casas de fundição, tá? O ciclo do ouro se tinha muita fraude e você tinha muita gente que sonegava o ouro para não pagar a ideia do quinto, que é a taxa pelo ouro extraído, certo? E aí Portugal pensa para acabar com isso, todo o ouro que vai circular ele vai ter que passar por uma casa de fundição. A casa de fundição vai fazer a tributação, vai fundir naqueles lingotes, né, que vocês já viram, barra de ouro, e aí vai botar um selo. E aí todo o ouro que está circulando, né, chegou o fiscal fala, opa, deixa eu ver esse ouro aí que está com você. E aí o cara vai mostrar. Se tiver o selo, aquele ouro está legalizado, já teve a sua tributação. Se não, tá ilegal e aquela pessoa vai poder sofrer punição, ser presa e ter que pagar o tributo devido, tá? E aí, Portugal queria implementar essas casas de fundição para acabar com essas fraudes, né, na cobrança. Só que aí um cara chamado Felipe dos Santos Freire vai ficar contra isso e com seus discursos e ideais vai atrair a atenção da classe média e da população que extraía esse ouro aí na região.
E aí eles vão ter como defesa, principalmente, o fim das casas de fundição, que era onde era feita essa tributação, e a diminuição da fiscalização, é justamente o contrário, a diminuição da fiscalização metropolitana. A revolta, né, vai gerar uma série de revoltas, de motins, vão pegar em armas e vão chegar a ocupar a Vila Rica, a região da Vila Rica, por isso revolta de Vila Rica. Tá? O governador da região, o Conde Assumar, vai chamar os revoltosos, principalmente as lideranças, como o próprio Filipe, pedindo que eles parassem de se rebelar e negociassem o fim da revolta. E aí ele vai acalmar, vai fazer promessas de que ele de fato diminuiria esses impostos e que acabaria com as casas de fundição, né? E aí eles vão tirar as armas, vão abaixar as armas, e no momento que eles abaixam as armas, ele ordena às tropas que prendessem todo mundo, as lideranças vão ser mortas, o próprio Filipe vai ser julgado e condenado, tá? E vão servir de exemplo, e com isso a revolta é suprimida, certo? Então, são basicamente isso, é um resumo sobre todas essas revoltas, certo? Eu agradeço que vocês me acompanharam até aqui. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Estudem. É importante que vocês tenham essas revoltas na ponta da língua para vocês poderem ligar o contexto ao nome da revolta e ao local. Tá? O ano acaba tendo menos importância, mas também tem sua devida importância. Tá? Então, tem um resuminho, vou mandar um PDF junto a essa aula com mais ou menos esse resumo, de forma um pouco mais resumida, mais estruturada, para vocês estudarem. Depois disso, a gente ainda vai ter mais 2 aulas de revolta. Uma aula de revoltas separatistas, que aí sim são revoltas que têm o objetivo de ficar independente, né, tornar uma província independente de Portugal. Tá? E depois, lá na frente, a gente vai ter outra aula como essa, que será a aula das revoltas regenciais. São revoltas durante o período do Brasil chamado regencial. A gente já vai ver isso nas nossas próximas aulas. Então, é um período muito conturbado na história brasileira, que acaba tendo muitas revoltas. Tá? Desejo a todos uma boa tarde, bons estudos, pelo amor de Deus, não percam o foco. Vamos continuar estudando e vamos ser super até o fim. Obrigado. Uma boa dia, boa tarde, boa noite para você. Tchau, tchau.